Bom, são muitas as razões que sustentam os pedidos de impeachment pendentes de apreciação pelo presidente da Câmara dos Deputados. Uma série de pedidos relativos ao apoio, ao estímulo que o presidente da República dava a atos contra os demais poderes e contra os representantes dos entes subnacionais, como é o caso das ameaças ao Supremo Tribunal Federal, as ameaças ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado, aos governadores de estados. Há pedidos por conta do aparelhamento do aparato estatal, como acontece com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que verbaliza tudo que o presidente pensa, como é o caso da apologia à tortura, a homenagem a Sebastião Curió, um reconhecido torturador, a veiculação de matérias contra as orientações sanitárias por ocasião da pandemia e a própria conduta do presidente da República no contexto da Covid-19, as suas orientações contrárias àquelas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, mesmo por ministros da Saúde. Mais recentemente, houve um pedido formalizado por vários movimentos sociais e entidades da sociedade civil um pedido relativo ao desmonte do Estado, da administração pública federal, com a extinção da participação social, fim dos conselhos, a designação de pessoas pouco compatíveis para estar nos cargos, na verdade, pessoas que se pautam pelas ideias do próprio presidente da República, perdendo de vista toda a conformação constitucional da administração pública, que é uma administração pública robusta, tendente a implementar políticas públicas em prol de mais igualdade, mais direito. Isso tudo foi destruído pelo Bolsonaro, né? E isso, enfim, essa é uma das razões principais contidas na lei que regula os crimes de responsabilidade, que é a probidade administrativa. Todo governo Bolsonaro é um governo ímprobo, porque é um governo que destrói as instituições do Estado, destrói as instituições, os espaços administrativos e os espaços governamentais. Esses pedidos de impeachment, eles não são levados adiante de forma contrária à lei, né? Porque ela determina quais os requisitos que um pedido de impeachment deve conter. E não confere nenhuma atribuição específica ao presidente da Câmara dos Deputados. Quem vai definir a competência do presidente da Câmara é o regimento interno. E ele vai dizer que cabe ao presidente da Câmara verificar os requisitos formais da petição, né? Os requisitos formais, eles são o seguinte: o presidente não tenha deixado o cargo, né? Se já deixou o cargo, não cabe crime de responsabilidade. A denúncia tem que estar assinada pelo denunciante e com firma reconhecida. E tem que estar acompanhada de documentos que comprovem os fatos e conter um rol de testemunhas de, no mínimo, 5 pessoas. Né? O próprio presidente da Câmara admitiu que 4 desses casos não devem prosperar, tanto que os arquivou. Mas, em relação aos demais, não se pronunciou e não submeteu o caso ao plenário. Ora, não cabe ao presidente da Câmara decidir se o impeachment deve prosseguir ou não. Essa é uma deliberação da Câmara, do plenário da Câmara. O máximo que o presidente pode decidir é se as petições de impeachment, elas cumprem com os requisitos formais. E isso, como eu disse, o próprio presidente da Câmara admitiu que cumprem quando arquivou apenas 4. Então, nós estamos numa situação em que há pedidos formalmente aptos a serem julgados e não foram. E aí você me pergunta, por que não foram? Obviamente, há uma avaliação de caráter político, de que não é o momento, porque é um presidente que conta
com um percentual de aprovação bastante alto. No entanto, quem faz o juízo político sobre uma denúncia, enfim, se julga, se vai adiante ou não o processo de impeachment, é o plenário da Câmara dos Deputados, não é o presidente da Câmara. Então, eu até reconheço o mérito da prudência, mas levar adiante um pedido de impeachment, ou vários pedidos de impeachment, é um sinal de que as instituições estão funcionando, cada qual no seu lugar. Ainda que, ao final, se a maioria dos parlamentares decida que não há o crime, a instituição, o parlamento, pelo menos, funcionou, demonstrando essa vitalidade das instituições diante de uma grave crise da democracia, uma grave crise da separação dos poderes, uma grave crise da República. Obviamente, a questão da pandemia, ela não é um argumento para impedir a apreciação do pedido de impeachment, uma vez que a Câmara dos Deputados funciona normalmente de forma virtual, vem funcionando, vem julgando, vem decidindo, inclusive, projetos de leis e de medidas provisórias sem participação popular, que é uma condição prevista na própria Constituição, a existência de audiências públicas, principalmente no contexto da pandemia, com esse descontrole total do governo na condução dessa crise sanitária, econômica, social, era o momento exato de examinar esses pedidos. Eu não falo do presidente da OAB, porque a este cabe, obviamente, avaliar qual a melhor oportunidade para oferecer uma petição por aquela instituição. Mas em relação ao presidente da Câmara, esse período de pandemia não impede pedidos de impeachment, muito ao contrário, fortalece, porque esse período vem mostrando que tudo aquilo que foi revelado lá no início, né, do desaparelhamento do aparelhamento do Estado e da incapacidade do Estado funcionar para cumprir as suas missões constitucionais, vem se revelando com força. Não é casualidade que o presidente seja contra a vacina. Ele já sabe de antemão que tem nos ministérios um conjunto de pessoas que não sabem fazer funcionar a máquina administrativa. Os servidores de carreira, concursados, foram afastados. Todos os espaços estão ocupados por pessoas com pouquíssima intimidade com as matérias das pastas. Então, é um governo que não sabe fazer uma programação para vacinação, comprar materiais, não sabe como se comportar economicamente, né, numa época em que o mundo revela que há um papel fundamental do Estado na indução de renda, na geração de renda, na adoção de políticas públicas importantes para vencer a desigualdade, esse período de escassez imensa. Nada disso tem sido enfrentado, ao contrário, nós temos aí uma horda de extremamente miseráveis reaparecendo no cenário público. São inúmeros os crimes cometidos pelo presidente da República, não só o Código Penal, outras leis esparsas, né? Apologia à tortura, a exposição a perigo, há uma série de denúncias, há uma série de fatos que permitem o enquadramento no Código Penal. Essa declaração do presidente, ela merece uma outra, né, denúncia por impeachment, porque se ele admite que o Estado está quebrado, é exatamente porque ele, como presidente, não soube conduzir, né, são 2 anos já de governo, não soube conduzir o Estado a uma situação mais cômoda. É óbvio que a pandemia agravou um quadro deficitário, mas ele não conseguiu mover uma única política de fortalecimento do próprio Estado, de fortalecimento da população de uma maneira geral. Nós precisamos entender as duas falas do presidente no contexto da sua própria eleição. Bolsonaro não é um fenômeno único no mundo. Ele faz parte dessa extrema-direita, ele talvez seja o exemplo mais grotesco, mas ele faz parte dessa extrema-direita que se ancora muito num discurso populista e antissistêmico, anti-institucional. Então,
quando tudo vai mal, eles apelam àquele vício das instituições, né, dos poderes históricos, e que essas instituições, esses poderes não deixam governar. E isso vale para os poderes, para os governadores, para a imprensa, né? Então, quando ele agita, e ele precisa manter esses seus eleitores, esses seus apoiadores, sempre exaltados, sempre mobilizados contra o sistema. Então, a fala dele faz todo sentido. Assim, o país está quebrado, né? E está quebrado porque não me deixam governar. Aí a imprensa critica essa fala dele e no dia seguinte ele fala: bom, a imprensa quer que eu diga que o país está às mil maravilhas. É uma maneira de mobilizar permanentemente esse apoio. Agora, o que está ocorrendo nos Estados Unidos mostra como essas figuras populistas, né, essas figuras que dividem o povo contra o sistema, né, que dividem uma categoria de povo contra muitos outros, mas principalmente contra as instituições, ele é um perigo para a própria sobrevivência das instituições e, com isso, para a própria sobrevivência da democracia e de um regime de direitos.